Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam muito bem. Nesse vídeo, vamos começar a falar sobre ligações químicas. Antes, uma breve introdução, falando sobre a teoria do octeto. Na natureza, apenas alguns elementos são estáveis, ou seja, eles não precisam fazer nenhum tipo de ligação. São elementos que são encontrados em átomos isolados, esses átomos então não precisam estar ligados a outros, e esses elementos são apenas 6, os gases nobres. Mas o que eles têm então de tão especial? Ao estudar eles, os cientistas perceberam que todos eles têm uma coisa em comum. A última camada, ou a camada que seria de valência, está completamente preenchida. Na maior parte dos casos com 8 elétrons, no caso do elemento hélio com 2 elétrons. Mas, em todos os casos, para os 6 elementos, a última camada de cada átomo está completamente preenchida. Então perceberam que para que os átomos tenham a estabilidade, é necessário que a configuração eletrônica deles seja parecida com a do gás nobre, aquele que estiver mais próximo no caso. Podemos ver aqui, neste caso, então, nós temos o hélio, que tem 2 elétrons apenas, então, na sua última camada, há 2 elétrons. O neônio, que tem 10 elétrons, possui na sua última camada 8 elétrons. O argônio, 8 elétrons. Criptônio, 8 elétrons. Xenônio, 8 elétrons. Radônio, 8 elétrons. Então, todos eles, novamente, têm 8 elétrons na última camada, o que os cientistas perceberam que é a causa da sua estabilidade. Sendo assim, foi criada então a teoria do octeto, que diz que para um átomo se tornar estável, é necessário que ele tenha 8 elétrons na última camada, ou, em algumas exceções, como o hidrogênio e o hélio, 2 elétrons na última camada. Quais são os tipos de ligações? Nós temos ligações intramoleculares e ligações intermoleculares, que falaremos mais adiante, daqui 3 ou 4 vídeos, se eu me lembro bem. Então, as ligações intramoleculares são as que ocorrem entre os átomos e formam as moléculas. Então, são justamente essas ligações de um átomo com outro para formar as moléculas. De acordo com o tipo de átomo que participa das ligações, essas ligações podem ser de 3 tipos: ligação iônica, ligação covalente, que é dividida em normal e coordenada, e a ligação metálica. Ligação iônica. Ela ocorre entre átomos com diferença muito grande de eletronegatividade. Então, podemos resumir dizendo que ela ocorre entre átomos de metais e de não metais. Lembrando que é justamente essa questão da eletronegatividade. Os não metais, em geral, têm uma alta eletronegatividade, eles atraem fortemente os elétrons. E os metais, em geral, têm uma baixa eletronegatividade. Eles têm uma tendência a perder, inclusive, os elétrons. Nesse caso, então, os não metais formam ânions, porque eles absorveram elétrons, lembrando do que foi visto no vídeo anterior. E os metais formam cátions, porque eles perderam elétrons, então eles têm sobras de cargas positivas. Quando esses átomos se aproximam um do outro, o não metal atrai muito fortemente os elétrons do metal e faz então com que ele virtualmente perca esse elétron. Nós dizemos que o metal doa o elétron para o não metal. E dessa forma, então, eles ficam ligados um átomo ao outro e formam um chamado composto iônico. Os compostos iônicos, em geral, ao serem misturados ou dissolvidos em água, separam íons, a chamada
dissociação iônica. Então, os íons que formam esses compostos se separam na água. Ou sofrem ionização. São alguns compostos que, apesar de ter ligações covalentes, que veremos adiante, na água também separam íons de alguma forma. Nesse caso, esses compostos que separam íons passam a conduzir corrente elétrica. Então, eles são chamados por isso de eletrólitos. A ligação mais comum que podemos mostrar, o composto mais comum que podemos mostrar, a ligação entre o sódio e o cloro, formando o nosso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, nós fazemos a distribuição eletrônica dos dois elementos para verificar quantos elétrons eles têm na camada de valência, porque são os elétrons da camada de valência que participam das ligações, independente se é a ligação iônica, covalente ou metálica. São sempre os elétrons mais afastados do núcleo. Então, no sódio, nós temos essa distribuição que termina em 3s1, ou seja, na última camada ele tem um elétron. O cloro tem esta distribuição que termina em 3s2, 3p5, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. Dessa forma, ocorre então a ligação. Quando os dois se aproximam, a tendência é que o elétron do sódio seja transferido para o cloro, já que o cloro atrai ele com mais força. Então, os átomos ficam mais próximos. O elétron do cloro passa a fazer o elétron do sódio, passa a fazer parte da eletrosfera do cloro e assim forma-se o composto cloreto de sódio. Numa outra representação, nós temos aqui o sódio com um elétron na última camada, o cloro, que tem 7 elétrons, forma-se então o Na+, o cátion sódio, e o Cl-, que é o, que é o ânion cloreto. Em geral, disse que o hidrogênio faz ligações covalentes. Isso porque ele é um não metal que normalmente se liga a outros não metais. Então, como são elementos com eletronegatividade próxima, que veremos no próximo vídeo, eles fazem ligações covalentes. Porém, quando ele se liga a metais que têm a eletronegatividade muito baixa, ele faz também ligações iônicas. Forma os chamados hidretos metálicos. Por exemplo, aqui nós temos a ligação entre o hidrogênio e o cálcio, formando o hidreto de cálcio. Então, o hidrogênio tem um elétron apenas. O cálcio, na sua última camada, tem 2 elétrons. Como neste caso o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo, é ele que vai atrair o elétron. E assim, nós temos a formação do hidreto de cálcio. São necessários 2 hidrogênios neste caso. O cálcio doa um elétron para cada hidrogênio e forma então o CaH2, hidreto de cálcio. Os elementos da família 14 da tabela possuem, um metal, um não metal, 2 semimetais e 2 metais. Então nós temos aí elementos na mesma família da tabela com propriedades diferentes. Inclusive, pensando na questão da eletronegatividade, nós temos um não metal, então um elemento com alta eletronegatividade comparado aos outros. 2 semimetais, então 2 elementos com eletronegatividade intermediária comparado aos outros. E 2 metais, então 2 elementos que têm baixa eletronegatividade, que têm a tendência de doar elétrons. Todos eles possuem 4 elétrons na última camada, tanto que estão na mesma família. Porém, vão se comportar de forma diferente
justamente por serem átomos de tipos diferentes. Então, o carbono, que tem um raio atômico pequeno, atrai os elétrons fortemente, por isso ele tende a ganhar elétrons. Então, no caso de ligações iônicas, ele tende a ser o ânion. O silício e o germânio têm raio atômico médio. Então, vai depender do átomo com que eles se ligam. Eles podem tanto formar cátions como ânions. Eles podem tanto perder o elétron em algum momento, como ganhar o elétron em outro momento. E o estanho e o chumbo, que possuem raio atômico grande, são metais, eles tendem a perder os elétrons que eles têm na última camada. Assim, a tendência deles é sempre formar cátions. E no próximo vídeo, vamos falar então sobre as ligações covalentes. Muito obrigado!